Graças a Deus. Abra a vossa Bíblia do tema proposto, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou fazer a leitura logo após, vou dar uma breve introdução para nós entrarmos na segunda parte desse estudo. Fala comigo assim: a forja. Isso. Como colaboradores de Deus, instamos vocês ao recebimento dessa graça e a fazerem algo com ela, porque ela diz: no tempo aceitável eu os ouvi, no dia da salvação eu os ajudei. Esforçamo-nos para não pôr obstáculos no caminho de ninguém, para que nenhuma pessoa ache faltoso o trabalho que realizamos. Podeis tornar aos vossos assentos. Gostaria de pedir, você que tem motivo nessa noite para aplaudir a Deus, aplaude a Deus nessa noite. Isso, aplaude a Deus. Adora a Deus comigo assim, ó. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Tem tempos de guerra, nunca vai lutar, não vai se abalar, nunca vai derrubar. Tem tempos de guerra, nunca vai adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O estável descansa, pura recompensa vem. Sem demora, o estável descansa, pura recompensa vem. Sem demora. Diga graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida da diaconisa Luciene, que me ajudou aqui. Vocês sabem que eu até tento louvar, mas não sai igual sai com vocês, não. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Hoje até o nosso ministro Ronaldo adorou a Deus aqui com palavras. De repente, na oração ele começa a ir daqui, varão de mistério. Queridos, na sequência do que foi iniciado, o conteúdo revelado por Deus ao meu coração, sobre várias confirmações que eu recebi de Deus aqui em cima do altar, eu comecei a anunciar, comecei a transmitir para vocês a respeito da forja, que é um processo em que Deus, em que o forjador, ele se utiliza ou ele utiliza para dar essência a um objeto, a uma coisa, a um projeto. Só que é necessário o objeto, o projeto que está sendo moldado, que está sendo forjado, compreender que esse processo da forja pode ser doloroso,
Mas ainda que doloroso, esse projeto não pode desanimar, porque muito em breve ele não vai edificar somente a si mesmo. O suporte que ele teve no processo da forja vai ajudar alguém, vai edificar alguém. E queridos, percebam como que o projeto perde a essência. Não é por conta do forjador, não é por conta de quem está ao redor, é porque o projeto ele começa a abrir mão, começa a esvair a sua essência. Como que isso acontece? Eu transmiti para vocês que existem alguns comportamentos de quem está sendo forjado por Deus que acabam minando a essência do processo. Através do processo, o projeto ele perde a sua essência, e uma das coisas se chama questionamento. Diga comigo assim: questionamento. E eu falei para vocês, o projeto de Deus, antes de ser edificado e antes de ter base para edificar alguém, ele é exposto a temperaturas altas, é exposto a pancadas com o martelo do forjador. Queridos, mas observem que eu transmiti para vocês também: quanto maior a dor, maior, mais lindo o testemunho. Eu não sei o que você passa, e ainda que você assente comigo numa reunião, eu não vou conseguir entender em síntese, mas uma coisa eu sei: está chegando o fim desse processo. O processo é para lapidar quem é projeto de Deus. E nós encerramos na sexta passada dizendo uns para os outros assim. Vamos falar de novo para ser bem didático. Vamos ser didático hoje. Olha para essa pessoa do lado e diga para essa pessoa assim: suporta só mais um pouquinho. Está acabando. Não é o momento de partida que define. Não é o momento que o processo inicia que define. E muito menos o momento da chegada. O que define é no andamento do processo. Se o projeto de Deus tiver consciência do que ele está passando, é para aperfeiçoamento dele e não para a sua morte. Observem que vai haver uma contribuição com o processo que é através do forjador. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: coopera. O questionamento ele abre algumas portas, e olhar para a cura que ainda não chegou. A porta do questionamento abre uma porta chamada ingratidão. Diga comigo: ingratidão. Olhar para uma cura que ainda não chegou com ingratidão te faz esquecer todas as vezes que Deus te medicou. Olhar para uma cura que ainda não chegou, mas deixar o questionamento virar ingratidão. Você esquece quantas vezes Deus pegou na tua mão e te renovou as suas forças. Você esquece o que Deus ele te fez. Olhar para algo que ainda não aconteceu com ingratidão te faz esquecer que até aqui as mãos de Deus te sustentou. Quando o questionamento ele abre a porta da ingratidão, observe que é o próprio projeto que perde a sua essência. O que leva o homem dentro de uma prisão dizer que estava alegre por estar ali. A
libertação dele ainda não tinha acontecido, mas ele percebeu que enquanto ele estava ali, não era por qualquer coisa. Deus colocou ele ali para que ele fosse canal de bênção para a vida de alguém. E Paulo escreve aos Filipenses que a guarda pretoriana tinha recebido o evangelho, mas como que a guarda receberia se Paulo não estivesse preso? Às vezes quem é projeto de Deus é exposto a situações constrangedoras. Eu sinto Deus aqui, meu corpo arrepia. É exposto a situações constrangedoras, mas ninguém vos engane, vai haver testemunho que vai edificar através desse processo. O que levaria um jovem, um homem a dizer, de frente para os seus irmãos, os mesmos irmãos que intentavam algo contra ele, os mesmos irmãos que duvidavam, que não acreditavam nos sonhos daquele jovem, e no dia que ele vai levar comida, que ele vai ver como seus irmãos estavam, os seus irmãos o lançam dentro de um poço. Tiram ele do poço, arrancam a sua túnica e vendem-o para uma caravana, o preço de um escravo. José não questionou. Nós não vamos encontrar nenhuma palavra de questionamento e não vamos encontrar nenhuma palavra de ingratidão da parte de José. E por causa disso, Deus o levantou como um governador. E observem que antes de o levantar como governador, José brilhou na casa de Potifar, José brilhou no cativeiro, José brilhou na prisão. Observem que o andamento do processo é que vai definir quem vai ser você quando você chegar lá. Imagine, diaconisa Luciana, foi jogada no poço, tomaram a roupa mais preferida que a senhora tinha, foi vendida. Sabe o que a Forte faz entender? Que no momento em que começar a chegar, ou no momento que a senhora estiver na posição que Deus quer que a senhora esteja, a Forte dá estrutura para não pagar na mesma moeda. Quando Jacó morreu, a primeira coisa que os irmãos de José fizeram foi ser tomado pela dor, pelo sentimento, pelo medo. Será que agora, com a ausência do nosso pai, o nosso irmão vai mandar nos matar? José entendeu o processo da forja. Nem estava escrito isso aqui. A importância de ler a Bíblia. José entendeu o processo da forja. Sabe o que ele fez quando ele ouviu esse pensamento dos irmãos? Diga comigo se ele chorou. Mas por que ele chorou? É porque ele disse assim: é para essa ocasião que Deus me mandou para cá. Eu sofri, eu fui moído, mas olha só, através disso vocês foram preservados, a vida de vocês foi preservada. José entendeu que o processo da forja era para edificar alguém. Queridos, e por causa de forja, por causa de processo, se você não questionar, se tu se manter firme e fiel, alguém vai ser edificado por isso lá na frente. A forja está estrutura para isso. Olha para essa pessoa ao teu lado e pergunta a ela: é fácil? Fácil. Seria fácil?
olhar no olho de cada um daqueles que duvidaram do seu potencial. Estar no mesmo ambiente daqueles mesmos que tramaram a sua morte é fácil. Mas quem entende o processo, quem adquire essência no processo da forja, consegue essa estrutura de permanecer, porque a consciência diz: tu passou por esses sofrimentos, mas olha só o lugar que Deus te colocou, lugar de honra. Olha a posição que Deus te colocou, posição de honra. Ajuda a quem está ao seu redor. Quantas vezes no fundo do poço, quantas vezes dentro do cárcere, quantas vezes lá na masmorra, o cabelo crescendo, a barba crescendo, e a voz do adversário assoprando no ouvido de José: murmura, questiona, murmura, questiona. Olha só, você foi temente a Deus na casa do seu Senhor, e olha onde é que você foi parar. Eu imagino José nas entrelinhas do texto: ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. E o Consolador pega na mão de José e diz: murmura não, questiona não, seja ingrato não. Daqui a pouco o lugar de honra, daqui a pouco a notícia de vitória vai chegar. Não vim com uma proposta de te emocionar, não sou sensacionalista, mas eu vim para dizer: processo não mata quem é projeto de Deus, processo só aperfeiçoa. Nas entrelinhas do texto, nem todo script. Imagina naquela ocasião do jantar, José tomando a palavra. Enquanto eu olhava para a minha libertação, que não tinha chegado do cárcere, estava lá à toa. Muitas vezes a ingratidão, o questionamento tentou me sufocar. Mas eu não me esqueci que as mãos do Eterno estavam estendidas para mim. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: ó, ainda não aconteceu, mas as mãos do Eterno estão estendidas a seu favor. Ainda não chegou o que tu está pedindo, mas a mão de Deus ainda continua estendida na sua direção. Aconteceu algo comigo inusitado, e eu quero que vocês percebam junto comigo a gravidade de um contraste, a distinção. E quando eu falo distinção, vocês vão entender o porquê. O ministro da igreja um dia, ele virou para mim e ele disse assim: você não tem problema não, parece que você não enfrenta nenhum problema, está sempre sorrindo. Eu digo: ô filho, se eu parar para te contar, vai ser dois chorando, o Senhor e eu. Mas o ministro do Evangelho me disse isso. E um dia eu estava lá no meu trabalho, e um dos meus companheiros de trabalho vira para mim e diz assim: ministro, para você tudo é bênção, pode ser o desafio que for, vou falar claramente para vocês entenderem. A gente pega a terra dura
O questionamento tira a essência do projeto. Quantos projetos de Deus a gente chega, pega na mão e cumprimenta e diz: a paz do Senhor, vai tudo bem, ou diz: a paz do Senhor, só vitória, e o projeto de Deus com a própria boca começa a falar assim: tem luta também. Pronúncia de crente que questiona. Diga para essa pessoa ao teu lado assim: a partir de hoje, não dê ênfase ao gigante. Exercite a sua confiança. Diga: exercite a sua confiança. Exercite a sua confiança. A confiança contagia. Quantas pessoas olhavam para a união dos crentes da igreja primitiva, quando a igreja começou perseguições, e eu falo num contexto aflorado, falo num contexto grave, perseguição grave, mas os irmãos com um sorriso no rosto preservavam a sua confiança em Deus. Quantos projetos de Deus não exerce mais a confiança? Hebreus capítulo 12, verso 1. Qual a voz do rádio, meu filho? 12, 1. Nós também, pois que estamos rodeados em uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo escreve aos Romanos assim, vamos lá, Romanos 5, vamos ler, estava no script não, Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 5. Qual a voz do rádio? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observem o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos nas entrelinhas. Quando vocês aceitaram Jesus, quando vocês desceram as águas,
Quando vocês passaram para o lado de cada história, vocês foram alcançados e contagiados com uma esperança, e essa esperança é o que vai alimentar a fé de vocês, ao ponto de enfrentar a tribulação e não desesperar, porque vai produzir paciência, paciência vai produzir experiência, e experiência vai continuar alimentando a sua esperança, e essa esperança não traz confusão. Diga para essa pessoa ao teu lado assim, ó: enquanto tu fica firme no momento difícil, alguém vai aprender com você a ficar firme também. Queridos, é isso que Deus ele faz. Observe que o termo usado foi confiança. Diga comigo assim: confiança. Não, você não vai viver de aparência, vai viver tendo a certeza que tem alguém trabalhando em seu favor. E os irmãos hebreus recebem uma instrução, Hebreus 12:3. A chave do crente que está sendo forjado. Descarregou. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nas entrelinhas, olha para essa pessoa do lado e diga assim: quando algum desafio lhe sobrevier, lembra do que ele enfrentou por você. Lembra do desafio que ele enfrentou por você, e isso renova a esperança do crente que está sendo forjado pelos desafios diários. É saber que o desafio maior alguém já suportou e foi aprovado. Deus está levantando uma safra de crente incansável aqui, porque é isso que o mundo precisa. Uma safra de crente que não questiona por causa de prova, que não murmura por causa de prova. Uma safra de crente incansável, crente que não para por qualquer coisinha, crente forjado para toda boa obra. A confiança contagia. Imagina alguém chegando perto de você e dizendo assim, ou até mesmo pensando: como será que faz para ser assim? Essa pessoa não transparece nenhum vestígio de problema. Qual é o segredo? Chegar perto de você, cooperador Paulo César, qual que é o segredo? Qual que é o segredo de Diácono Ronaldo? A resposta fica por conta de vocês. Mas a minha orientação, recebe nessa noite, diga para essa pessoa ao teu lado assim: seja crente chaleira, não. Seja crente chaleira, não. O que é crente chaleira? É crente que só anda de bico. Você está numa confraternização, o crente chaleira está de bico. Você está num evento, o crente chaleira está de bico. Encontra com o crente na rua, o crente está de bico. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: seja crente confiante. Já viu o crente chaleira? Já viu? O fogo está descendo dentro da igreja, o crente chaleira está de bico. E a partir de hoje eu vou dar uma habilitação para vocês. A partir de hoje vocês estão habilitados. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: se a partir de hoje tu se deparar com um crente chaleira,
diga a ele: volte a confiar. Olha para o crente chaleira e diga: crente chaleira, por que você está de bico? Volta a confiar, porque ainda existe um Deus eterno e as mãos dele podem estar estendidas e estão estendidas a seu favor. Vou entrar no contexto histórico aqui. Corinto era uma cidade grande da época, uma cidade portuária do primeiro século. Uma cidade que possuía 2 portos, ministro Paulo. O centro das transportações. Você quer traçar uma rota, é só passar por Cencreia. Cencreia onde? Diga comigo, é em Corinto. Inclusive saiu uma mulher de Deus de Cencreia. Mas isso é tempo para outra hora. Em outra ocasião, permitindo Deus, eu falarei a respeito disso. Uma cidade que movimentava matéria-prima, muita matéria-prima, influente no primeiro século. E o curso de vida quando é assim, o capital daquele lugar sobe. E se o capital sobe, quem reside nesse lugar tem abastança, sim ou não? Riqueza abundante, sim ou não? Porém existia um contexto que os moradores da cidade de Corinto estavam perdidos. Diga comigo assim: espiritualidade. Qual que era a forma que os nossos irmãos em Corinto, antes de ser alcançados pela graça, pelo poder do Evangelho, eles faziam, eles se portavam, eles cultuavam algumas entidades mitológicas, Apolo, Poseidon e Afrodite, e o culto a Afrodite era o ápice da prostituição. Observem, queridos, além disso, o contexto educacional funcionava pelo helenismo. Quando tem alguém que aprende que cultuar uma entidade mitológica da mitologia greco, ela aprende que a prostituição é certo, queridos. O que seria e o que era das novas gerações que levantavam? E não tinha nada para combater com essa linha de raciocínio da população. Além dessas depravações, a forma pelo qual eles eram educados, a educação, ela era impregnada pela cultura helenista. Vou falar para vocês o que acontecia. Epícuros, um grande filósofo da época, os seus ensinos estavam em alta, e os seus ensinos de Epícoro, baseavam na busca pelo prazer, por felicidade. Eu vou sintetizar para vocês entenderem isso aqui: só é feliz quem não passa por prova. Se tu enfrenta alguma situação de aperto na sua vida, tu não é feliz, não. E pior, é levantado naquela sociedade corrompida um homem chamado Zenon, outro grande filósofo,
novo, ele dizia que as pessoas deviam aceitar o destino com serenidade. Observem, amados, observem uma façanha entrelaçada. Só é feliz quem não passa por prova. E as pessoas deviam aceitar o destino com serenidade. Percebam a essência que estava oculta nessa façanha. Se as ações das pessoas as conduzia para a morte, elas deviam aceitar. E era assim que as gerações foram impregnadas, era assim que as gerações elas foram se desenvolvendo, até que a graça chegou lá. Observem em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, para os ensinos de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Imagina Deus olhando para essa sociedade, imagina Deus olhando para alguém, aprendendo que para ser feliz não era ou não podia passar por prova, e que a pessoa devia aceitar o destino que estava esperando, e o Espírito Santo só incendiando o coração de Paulo, dizendo assim: tu vai pregar em Corinto, a graça vai chegar em Corinto, e a graça chega na cidade, e a primeira coisa que ela derruba, diga comigo assim, triunfalismo. Vocês vão entender. Diga para essa pessoa do lado assim: os escândalos que você vê hoje, os ensinos corruptos que você vê hoje, eles já existiam há muito tempo atrás. A primeira coisa que a graça faz em Corinto é derrubar uma coisa chamada triunfalismo. Olha o verso 6 ao verso 8. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Começou do 6 ao 8. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Olha para essa pessoa do teu lado e diga assim: a graça ensina a renunciar os prazeres, vencer os desafios e ter um novo destino. Todos esses processos, eles estão contidos, todos esses pontos, eles estão contidos no processo da forja. Olha o verso 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Olha o ensinamento que Paulo está transmitindo para um grupo de pessoas que aprendeu a ter uma rotina triunfalista, a ter uma rotina que não se baseava na renúncia para a mudança de vida e alcançar uma nova esperança futura. Paulo está dizendo assim: olha só, existe uma coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem. Deus tem preparado para quem é aprovado no processo da forja. Se tu enfrentar desafio aqui, se tu tiver falta de algo aqui, amado, saibam que existe uma recompensa vindoura. Diga para essa pessoa do lado assim: a forja de Deus te permite enfrentar desafios, mas não desanime. Os aprovados vão triunfar na glória com Jesus. O desafio da igreja de Corinto era continuar se fortalecendo, sabendo que a nossa trajetória, sabendo que nessa trajetória eles encontrariam situações difíceis. 2 Coríntios 6:3. Não dando no escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo está dizendo nas entrelinhas para ele assim: nenhum de vocês foi enganado. Uma vez Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas esforçam e tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Fica um pouco vazio quando analisamos na primeira essência, na primeira instância, ou de forma superficial, mas quando lemos Marcos capítulo 16, o verso 20, Marcos diz: e cooperando com eles o Senhor. Quando lemos Mateus 28, no final Mateus diz: e o Senhor estará convosco todos os dias, até a consumação do século. E alguma vez, todos vocês que estão aqui dentro, alguma vez já ouviram que rosas são bonitas? Sim ou não? Sim. Mas elas têm espinhos. Eu acho que todos vocês que estão aqui, todos vocês são mais velhos que eu, sim ou não? Eu tenho 24 anos. Você tem quanto, filho? 24 anos? Faz aniversário quando? Então você está mais velho que eu ainda. Todos vocês são mais velhos que eu. Mas quando nós observamos essa frase, rosas são bonitas, mas elas têm espinhos. Paulo começa a despertar a essência dos coríntios, se usando como exemplo. E alguma vez você já escutou? Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Em alguma ocasião na sua vida você já escutou isso, e isso é o que te faz lembrar que o processo pode ser doloroso, mas ainda tem uma grandeza esperando para você. Paulo se usa como exemplo para vocês entenderem. Mateus capítulo 13.
Mateus 13:3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O verso 5 e o verso 6. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha fundo. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Jesus propôs essa parábola, Jesus propôs esse ensino aos seus discípulos e algumas pessoas, mas olha, em uma ocasião os discípulos receberam a tradução, o que significava essa parábola. Lê o verso 18, meu filho, com a voz do rádio. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Verso 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporal. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo sofrente. Diga para essa pessoa do lado assim: o semeador também pisou nas pedras. O que Paulo está dizendo nas entrelinhas, quando ele escreve para os irmãos em Corinto: toda a batalha que vocês estão passando, a perseguição que vocês estão passando, eu também já enfrentei por causa do Evangelho. Tudo que vocês fazem, tem um ditado que diz: a escola que você está estudando eu já fui expulso. Observem que Paulo começa a se usar como exemplo. Eles estavam acostumados com a abastança, estavam acostumados com riqueza abundante, e a abundância que Deus Ele nos concede não é uma abundância fundamentada em tesouros aqui na terra. E quando vem a perseguição, o ancião pregou aqui na quarta-feira, quando vem a perseguição por conta do amor de Deus, o amor, o exercício, o ofício da obra de Deus, eles estavam ficando escandalizados. Mas tinha algo em risco. O risco desse acontecimento é os irmãos abandonarem a fé por causa das provas. Coloca a mão na cabeça e diga: Jesus me guarda. Volta para 2 Coríntios, capítulo 6. O verso 4 e o verso 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Nas entrelinhas aqui. Paulo está dizendo assim aos irmãos: eu tinha que ser o primeiro a falar em desistir. Se o contexto da conversa, se o contexto que está minando a fé de vocês, a confiança de vocês é prova, eu tinha que ser o primeiro a falar em parar, falar em desistir, falar em desanimar. Quantas vezes as pessoas leem que a igreja de Corinto era uma igreja de oração, era uma igreja rica nos dons, mas esqueceram que a essência disso veio por um trabalho árduo de Paulo. Quando Paulo chega em Corinto, Atos 18 diz que ele se ajunta com um casal, e por terem a mesma profissão, uma profissão árdua, eles trabalhavam, e aos sábados pregavam o evangelho nas sinagogas.
um trabalho pesado. Mas ele não desistiu. Tem dia lá no meu serviço que nós pegamos 3 estações do ano em um dia só. Sai de casa de manhã, está um frio cortante. Chega no horário, entrando à tarde, o calor. Às vezes eles falam até assim, está um sol para cada um. E no finalzinho da tarde a gente começa a pegar chuva. 3 estações do ano em um dia só. Furando entre 1, 2, 3 ou mais buracos de quase 2 metros por dia às vezes. Já falei para vocês aqui, enfrentando terras pedregosas e secas, quebrando concreto de asfalto. Eu fiquei 30 dias de férias, e antes de entrar de férias eu fiquei 14 dias parado, afastado dos meus ofícios no trabalho. O primeiro serviço, o primeiro expediente hoje nosso, foi num condomínio lá na BR, lá depois do Salvaterra. Carregamos o caminhão, colocamos postes em cima do caminhão, vamos furar buraco. A terra começou a estar uma maravilha. Um dos nossos companheiros de trabalho vira para mim e fala assim: já fiz a oração de manhã. O ministro, ele usou um termo diferente. Ele usou assim: o ministro fez uma oração, eles falam pesadíssima. Cheguei para furar o buraco. A terra na parte de cima estava muito boa. Eu digo glórias a Deus. Quando chega no finalzinho, dá um abraço dele, dá um abraço dele, dá um abraço dele. Essa assim dele, tá bom? Essa assim dele, você quer ficar sem pra mim? Não, tá bom, tá? Mas você viu o que Deus já fez? Tá? Você viu? Graças a Deus. E de repente eu escuto um ancião que trabalha junto comigo. Ele me diz: nós vamos ter que pegar uma alavanca, porque a terra endureceu. Aproximadamente mais de 40 dias, mais de 45 dias parado, o corpo até adaptar na volta das férias. E o primeiro expediente é o expediente bruto. Tem ocasião que eu chego em casa e eu penso, eu digo: Deus, eu imagino os nossos irmãos recebendo a orientação de Paulo nas entrelinhas. Quando o meu corpo pensa em parar, Deus, Ele me lembra que tem alguém precisando de mim lá na congregação. Quando o meu corpo está gritando: você não vai aguentar, uma vida precisa de receber um evangelho através dos meus lábios. Diga para essa pessoa do teu lado, quando o seu corpo gritar que não está mais aguentando, não desanima não. Vai,
porque vai ter alguém precisando de você para receber a mensagem de Deus, para receber a palavra de transformação para a vida dela. Usei meu exemplo aqui. O primeiro a pensar em desistir tinha que ser eu. Mas tem alguém precisando de mim aqui. Não deixem que o processo da forja ele abre uma porta de escape ilusória para você, porque tem muito crente que está passando pela porta de escape ilusória. Como assim, pregador? Porta de escape ilusória é aquela que diz assim, ó, não vai na igreja, mas não. É aquela que diz assim, ó, abandona tudo, chuta o balde, chuta o pau da barraca. Falei no cotidiano para vocês entenderem, vocês entenderam, mas a graça ela diz, seja aperfeiçoada pela forja, não abandona o seu chamado, porque tem alguém precisando de você. A forja te faz entender que o renovo é diário e que o exterior que está destinado à composição, ele pode desgastar, mas enquanto isso, o interior é renovado diariamente. Deus me trouxe aqui para profetizar nessa noite de hoje. Tem renovo do céu para a tua vida, tem renovo do céu para a tua saúde, tem renovo do céu para a tua esperança, tem renovo do céu para o teu ministério. Seja renovado agora. As provas estavam fazendo o efeito contrário nos crentes. Os crentes esqueceram que a forja não mata, mas que a forja aperfeiçoa, segundo Coríntios 6:11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. As provas estavam minando a essência deles. Aos poucos eles estavam se tornando crentes ingratos pelos esforços do seu líder, dos seus líderes. Aos poucos os crentes que estavam tendo a sua essência minada se tornavam crentes que não valorizavam todo o esforço, toda a dedicação do seu líder. Diga para essa pessoa do teu lado, e o líder sentia isso. Olha o verso 12. Não estáis espreitados em nós, mas estáis espreitados em vossos próprios afetos. Para vocês entenderem, Atos 18, 2 ao 4. Atos 18, do 2 ao 4. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Paulo tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era o mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. O líder trabalhou duro, o líder se esforçou, o líder se dedicou para que a graça continuasse aperfeiçoando os crentes de Corinto. E enquanto isso acontece, quando os crentes começam a passar por prova, eles começam a recompensar o seu líder da seguinte forma. Diga para essa pessoa assim ao seu lado: os obreiros de Corinto estavam deixando o líder sozinho no campo de batalha.
Quando Paulo toma ciência que por pouca coisa os crentes não iam no culto, por pouca coisa os crentes abandonavam a fé. Imaginem o sentimento que tomava Paulo. E o ápice de tudo isso essa instabilidade, quando a frequência dos cultos diminui, corre o risco de virar ausência total, porque parado sem cultuar, a vida espiritual esfriava. E quando isso acontece, os olhos do crente só conseguem enxergar a dor da forja e esquecem todo o cuidado de Deus. E é nessa ocasião que o oportunista ele se apresenta. Tu é crente, mas olha essa situação X, e o crente orando para a solução da situação X, e quando o crente ora, Deus com a solução da situação X na mão. Vou deixar uma responsabilidade para vocês. A partir de hoje, só porque a solução ainda não chegou, não escute a voz do oportunista, porque a solução da sua situação está sendo preparada por Deus. Olha o verso 13. Segunda Coríntios 6:13. Ora, em recompensa disso, falo com os filhos, dilatai-vos também vós. Nas entrelinhas desse texto, Paulo está dizendo assim: olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: desperta, sua vida espiritual está em risco. Olha o verso 14 ao 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nas entrelinhas, Paulo está dizendo assim: olha só, vocês não precisam de voltar atrás, vocês não precisam retroceder. Por causa dos desafios diários que vocês enfrentam, às vezes o físico de vocês é exposto a coisas terríveis, é exposto a chorar, é exposto a sofrer, a estar angustiado, mas não volta atrás, não retroceda, não sai do lugar que Deus ele te renova todo dia. Olha o verso 17 e o verso 18. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor: não toqueis nada em mim, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filho,
Se coloque de pé no seu lugar. Glórias a Deus. Aleluia. Diga comigo assim: a partir de hoje, o processo da forja não vai me parar mais. Diga para essa pessoa do lado: a partir de hoje, se você pensar em desistir por causa do processo da forja, se você sumir dos cultos, eu vou lá na sua casa te buscar para te mostrar e te falar que forja não mata, forja aperfeiçoa. Cadê você que não quer parar? Cadê você que precisa de renovo, que precisa de fortalecimento? Não precisa falar para mim o que está passando. Fale com Jesus. Eu quero fazer duas coisas aqui. Três coisas. Vou ler um capítulo do restante que Paulo escreve. Vou adorar a Deus com a letra e vou orar pela sua vida. Presta bem atenção. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois antes já tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande o meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constatando-vos as vossas saudações, o vosso choro, o vosso zelo por mim, da maneira que muito me regozijei, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me estivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fôssemos contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros desse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa daquele que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado,
Mas como vós dissemos tudo com a verdade, também a nossa alegria para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como recebeste com temor e tremor, regozijo-me de um tudo poder confiar em vós. Paulo era pastor, presidente de igreja. E o pastor pastoreia, sim ou não? O pastor dá alimento, dá proteção, dá conselho, direção. Mas chega uma estação do ano, chega um período do ano, que o pastor só sobrevive por algo que a ovelha fornece para ele. Nos períodos de abastança, o pastor dá alimento, dá pasto, dá água. Mas no período do frio, é a ovelha que mantém o seu pastor vivo. Paulo estava ensinando aos nossos irmãos: eu sofri tudo isso por amor a vocês, me esforço por amor a vocês, me dedico por amor a vocês, para vocês serem aperfeiçoados. Será que eu posso contar com a proteção de vocês quando as coisas apertarem para mim? Quando as coisas apertarem para mim, é vocês que vão me sustentar. Quando as coisas apertarem para mim, é vocês que vão me ajudar. Feche seus olhos e canta comigo assim: hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar com meu Senhor. Ei, ei, hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no seu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar com meu Senhor. Ei, ei, se esse é o preço que tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar os meios de sua mão. Deixe ao menos com o coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou, me dá poder de fim, porque só eu ando sobre as águas. Me dá poder de fim, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de fim, porque eu necessito da sua cura.
Mão sobre o coração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, eis aí os teus filhos diante do santo altar do Senhor, e faço menção daqueles que através da transmissão irão ser impactados pela revelação da palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nessa noite renovar, que o Senhor possa nessa noite fortalecer. Ó Pai, não nos deixe parar por causa da dor do processo da forja, porque sabemos que somos instrumentos de Deus. Ó Pai, que o processo que enfrentamos vai servir de edificação para alguém. Ó Deus, visita os meus irmãos do alto da cabeça à planta dos pés. Toda retaliação, toda coação maligna vai repreendendo agora. Ó Deus, vai renovando, vai tocando, ministrando milagre na saúde. Ó Pai, na saúde, ó Deus, espiritual, na saúde psicológica, na saúde emocional. Vai jogando por terra todo mal e toda intervenção maligna. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Confirma, ó Deus, o grande livramento em o nome de Jesus. Isso, fala comigo assim: a forja, ela me aperfeiçoa. Aplaude a Deus, aplaude a Deus, aplaude a Deus. Que Deus nos abençoe.